Vamos meditar juntos aqui no Evangelho de João, no capítulo 6 aqui, Jesus dá uma instrução muito maravilhosa, né, até aos discípulos, muitos discípulos de Jesus, que não aguentaram a palavra que Jesus ministrou ao coração deles. Como assim não aguentou, pastor? É verdade, a palavra de Deus muitas vezes, ela vem para nos confrontar, né? A palavra de Deus, ela vem para poder abrir os olhos espirituais nossos, ela não vem para massagear o nosso ego, as nossas vaidades, não. Ela vem exatamente ali para confrontar o nosso coração e causar uma mudança em nós, uma mudança interior, uma mudança no coração que você pode ver do interior para o exterior das pessoas. E Jesus estava falando ali, voltando um pouquinho antes, nossa lição vai ser em João, no capítulo 6, versículo 60, mas se você estudar na sua casa depois, o capítulo 6, lá para o versículo de número, começa pelo número 22, onde Jesus ele fala que ele é o pão da vida e ele começa ali a declarar, né, que aquele que se alimenta dele, né, ele começa a fazer essa declaração que ele é o pão vivo que desceu dos céus. E muitos que estavam ali presentes não estavam recebendo a palavra que Jesus estava dando. Estava o quê? A palavra de Cristo estava confrontando ali o coração de muitos religiosos, né, o coração de muitas pessoas que diziam até que estavam com a palavra, mas na realidade não, estavam ligados a outras coisas menos a palavra de Deus. No versículo, por exemplo, olha, de número 43, né, Jesus, no 41, fala assim, ó, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu dos céus, e diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci dos céus? Né? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aí ele fala o seguinte, ó, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E ele diz, este é o pão que desce dos céus, para que o que dele comer não morra. Então Jesus estava falando aqui acerca do maná que desceu do céu para alimentar o povo ali que estava em direção à terra prometida. E os judeus ali estavam até contrariados com aquela mensagem, porque falou, peraí, os nossos pais comeram do pão que Deus mandou lá no deserto, e falou assim, aquele pão foi um pão momentâneo, que veio para alimentar e saciar a fome momentânea daquele povo. Mas o único que veio para alimentar e saciar a fome de vez, a fome das Escrituras, que o nosso espírito tem sede, o nosso espírito tem fome da palavra de Deus, é com essa palavra que nós vivemos, e nós vamos ver aqui, até a gente pode pegar o próprio Senhor Jesus, quando estava lá na tentação do deserto, e a primeira tentação que ele sofreu, ele disse a Satanás, quando Satanás falou assim, peça, né, ore para que transforme essas pedras em pães, e Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus ali confrontou aqueles que estavam ali, talvez religiosos, talvez ali também fariseus que estavam presentes, pessoas que conheciam muito da lei, mas na prática eram reprovadas. E aí Jesus então se declarou como pão vivo que desceu dos céus. Ele falou assim, os vossos pais comeram do pão, mas, ou seja, voltaram a ter fome, mas eu não. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, que veio do Pai para vos saciar aí a fome que vocês têm. E aí no versículo de número 51, ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, com os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Né? Ou seja, não entendiam das leis espirituais, das escrituras sagradas. E diz assim, Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então Jesus já estava falando aqui do sacrifício que ele passaria naquela cruz, morreria, ressuscitaria em nosso favor. Por isso a Bíblia fala que nós que morremos com Cristo, ressuscitamos também com Ele. Ali Jesus foi ferido, Isaías 53 fala a respeito disso, né? Ali Jesus foi chicoteado, verteu todo o sangue dele naquela cruz por amor a nós. E pediu até para que nós participássemos da Santa Ceia, da ceia, né? Até que Ele voltasse em memória dele. Lembrando até que domingo em todas as igrejas da graça, nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor em memória dele. E aí Jesus então estava se declarando o Filho de Deus, o pão da vida, e declarou que aquele que comesse do corpo dele, ou seja, aquele que tivesse comunhão com ele no corpo e no sangue, que é a comunhão, que comunhão é essa no corpo e no sangue, pastora? É no crer no sacrifício de Jesus, é ser participante da cruz, é ser participante das Escrituras, um praticante dela. Jesus falou que esta pessoa então receberia vida, teria vida nele. E ele diz assim no 57, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Pastor Israel, é interessante essa declaração que Jesus ele falou, né, que assim como o Pai o enviou e ele vivia pelo Pai, ele veio no mundo, Jesus, para fazer a vontade do Pai. E esse também tem que ser o desejo do nosso coração. Não realizar as nossas vontades, os nossos desejos, mas realizar todo o desejo que Deus tem para conosco, né? Para que nós venhamos desenvolver todo o ministério que Deus nos deu em nossas mãos, confiou em nossas mãos aqui na terra, né? Essa é a vontade do Pai. E a Bíblia fala que a vontade do Pai para nós sempre será boa, perfeita e agradável. Quando nós estamos na vontade de Deus, as coisas vão fluir. Não que a gente vai deixar de ter luta, porque a luta faz parte da vida, mas as coisas vão fluir e a gente vai conseguir cumprir o ministério a qual Deus chamou. E aí Jesus, pastor, fez essa declaração, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, ou seja, ele vivia direcionado pelo Pai, né? Ele não tinha atitudes e ações sem que o Pai o mandasse cumprir. Ele recebia o mandamento do Pai e Jesus colocava em prática esses mandamentos para que o ministério dele aqui na terra fosse um ministério de excelência para nos resgatar para Deus. Então era algo muito sério que seria realizado. E ele vivia pelo Pai, pela direção do Pai. E aí ele diz, assim quem de mim se alimenta, né, pastor? E quando ele fala desse alimento, ele está falando da palavra, que é o pão vivo, que é o próprio Jesus, né? João, a Bíblia fala que ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a própria palavra, ele é o próprio alimento da vida. Então ele fala o seguinte, ó, assim quem de mim se alimenta, ou seja, das palavras dele, dos mandamentos dele. Lembra que falamos que mandamento é a voz de comando de Deus para a nossa vida? É a palavra que ele tem revelado ao nosso coração, é o mandamento. Esse é o verdadeiro alimento e ele fala, quem de mim se alimenta também viverá por mim, pastor. E a vida que Deus planeja para nós, pastor Yara, não se resume só a uma vida terrena. A pessoa, às vezes, ela está buscando a Deus só para as coisas dessa vida nesse mundo. As pessoas religiosas da época de Jesus, elas resumiam a vida com Deus nas coisas, nos benefícios que elas podiam ter nesse mundo. Mas Jesus veio trazer algo muito mais amplo. Ele não só veio trazer a vida abundante na vida terrena, mas ele veio trazer algo muito maior, muito melhor. Por isso que ele comparou, quando os fariseus, aquelas pessoas religiosas falaram assim, os nossos pais comeram o maná do deserto. E Jesus disse assim, mas eles comeram e morreram. Mas quem comer de mim vai viver para sempre. Porque é isso, Deus ele pensa para nós, né, ele planeja para nós uma vida que vai muito além do que se pensa desse mundo, muito além do que se vive nesse mundo. Ele tem para nós uma vida, pastor Yara, incomparavelmente melhor. E essa vida não está em outro. A única forma de a pessoa, né, não morrer, ela não morrer, realmente ela não morrer, ela não viver nesse mundo e cumprir o destino do mundo, que é a morte, e ter a vida eterna, é ela
comer de Jesus, ela participar de Jesus. Jesus é a única saída. E aí ela vai viver por Jesus, ou seja, pela direção que Ele tem para as nossas vidas. E quando a gente anda na direção de Deus, a gente não tropeça, porque a gente está andando de dia. A Bíblia fala que quem anda na luz, esse não tropeça. Só tropeça aquele que anda à noite, aquele que anda nas trevas, aquele que não vive por Ele, né? Que não vive pela direção dEle. Então essa pessoa tropeça. Agora o interessante, pastor Israel, é que na sequência Jesus fala no versículo 58 assim, ó: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, a palavra de Cristo, né, que é o alimento da vida, viverá para sempre, ou seja, terá a vida eterna, né? Por isso que a Bíblia fala que se nós esperamos em Cristo, só nessa terra somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque nós não só esperamos nessa terra, mas nós esperamos no porvir, porque ali é a verdadeira vida. E aquele que está em Cristo não será condenado, diz as Escrituras. E quem não está em Cristo, pastora, já está condenado, é o que fala as Escrituras. Então, aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer já está condenado, a palavra fala isso. E aí aqui no versículo 59 é interessante, pastor, que fala assim, ó: ele disse estas coisas aonde? Nas sinagogas. Olha que interessante, nas igrejas. Ou seja, Jesus estava querendo quebrar a religiosidade, porque Jesus não é religião. Quando a gente fala religião, Jesus não está na religião. Jesus não é religião. Jesus é a verdade libertadora. E muitas pessoas, às vezes, elas estão tão religiosas, né, nas suas práticas, no mecanismo, muitas vezes na mesmice. Ela se acostuma, às vezes, até com a presença de Deus. Deus não quer que você se acostume com a presença dele. Deus não quer que você seja uma pessoa mecânica, né? Ah, eu vou ao culto de domingo. Para que você vai ao culto de domingo? Não, eu vou porque eu estou acostumado. Então, cuidado, você está virando religioso. Não, eu vou ao culto de domingo para buscar a presença de Deus. Eu vou ao culto de domingo para Deus falar comigo, porque eu preciso participar dele. Eu preciso participar do alimento da vida. Isso é que Deus quer, comunhão com Ele, não religiosidade. Então você percebe que a Bíblia fala que Ele disse essas coisas na sinagoga, ou seja, dentro da igreja, para aqueles que estavam ali ouvindo, para quebrar toda a religiosidade, para que as pessoas pudessem se aproximar de coração, não um mecanismo ali se aproximando de Deus, mas um coração quebrantado que Deus não rejeita jamais. E Ele falou assim, ó, ensinando em Cafarnaum. Aí olha que algo interessante no versículo 60, que era o nosso ponto principal. Muitos, pois, dos seus discípulos, olha só, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, pastor Israel, interessante que Jesus falou isso dentro de uma sinagoga, como mencionamos, quebrando ali a religiosidade, né? Trazendo verdades que confrontam a gente, o nosso coração, né? Confrontam a nossa, talvez até, maneira de se acomodar espiritualmente, né? O comodismo espiritual, o costume com as coisas de Deus. Eu volto a repetir, não podemos nos acostumar com as coisas de Deus. Nós temos que a cada dia buscar mais e buscar mais profundo de Deus, porque quanto mais profundo a gente buscar, mais de Deus a gente vai encontrar, mais água viva nós vamos ter de Deus, mais maravilhas, mais experiências com Deus a gente vai ter. Jesus, então, quebrando a religiosidade e fez esse discurso que foi muito sério, e aí a Bíblia fala que muitos dos seus discípulos estavam murmurando no coração, dizendo assim, que duro esse discurso, e muitos deles, pastor Israel, foram embora, voltaram para trás. Olha que coisa séria. Porque quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus, pastor Yara, e ela anda nas trevas, né? Ela não está andando na luz da palavra de Deus, e ela ouve a palavra de Deus ela expõe na vida da pessoa o mau caminho que ela está praticando, né? O desvio que ela está cometendo. Ninguém sabe, mas ela sabe. Então, quando normalmente a pessoa ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus a confronta, a palavra de Deus mostra, traz à luz os pecados dela, traz à luz, né, os desvios de conduta dela, a tendência é o seguinte, ou a pessoa vai ser humilde e aceitar a palavra de Deus e então deixar essa luz guiá-la, essa luz direcioná-la, esta luz que é a palavra de Deus, transformar o seu ser, tornando ela uma pessoa realmente transformada pela palavra de Deus, de fato e de verdade, ou a pessoa vai se justificar, como fez
esses discípulos aí, né? Julgando a palavra de Jesus muito dura, né? Julgando a palavra de Deus e não a reconhecendo como vindo de Deus realmente. E é assim que muitas pessoas têm feito. E a palavra de Deus vem para abrir os nossos olhos mesmo, para que a gente possa examinar a nós mesmos e percebermos se realmente nós estamos na fé, porque a Bíblia manda nós fazemos esse autoexame para ver se nós ainda estamos na fé genuína, na fé verdadeira. 61 diz assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, lembra que falamos sobre a murmuração? A murmuração é você dizer, quando a pessoa murmura, ela está querendo dizer que ela sabe fazer melhor do que aquela outra pessoa. Então aqui a murmuração no coração, eles estavam declarando que eles eram autossuficientes, poderiam fazer melhor do que Deus. Por isso que Deus abomina tanto a murmuração. Então ele diz assim, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Olha o que Jesus falou, ou seja, a palavra da verdade, a palavra que confronta a religião, que confronta o ego, que confronta as mentiras, né, do ser humano, falou: escandaliza vocês? Olha que coisa séria. Em Lucas, no capítulo 14 de Lucas, Jesus falando aqui por uma grande multidão, Jesus ele fala o seguinte, o evangelho é um evangelho que tem que haver renúncia. Não existe evangelho com facilidade para entrar no reino dos céus, não. A Bíblia fala que o reino dos céus é tomado, né, por esforço. Então, evangelho sem renúncia não é evangelho, né? Deus, ele deu o seu filho para morrer em nosso lugar. E o que nós estamos fazendo por amor a Cristo? Renunciando os nossos pecados, erros, sendo confrontados com a palavra e tendo mudança de vida, mudança interior, mudança no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de vestir. Cuidado com isso, pessoal. As nossas vestes têm que ser modestas, como a Bíblia fala. Então tem que haver um confronto. O evangelho muda. O evangelho impacta a pessoa, né? A pessoa que anda com Deus, ela não pode ser mais a mesma. Não tem como você dizer: eu ando com Deus e permaneço o mesmo que eu era antes de conhecer a Deus. Não mudei na maneira de agir, não mudei na maneira de vestir, não mudei na maneira de falar. Não tem como. Quem anda com Deus é completamente transformado. Das duas, uma. Ou você não está andando com Deus e está sendo um religioso e você acha que você está andando com Deus mais no mecanismo, na religiosidade, né? Ou você não conhece nada simplesmente de Deus e está se enganando a si mesmo. Olha que coisa séria. Então ele fala aqui assim, olha, ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhes, Jesus falou para a multidão: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então você percebe que Jesus está falando de aborrecer? O que é esse aborrecer que Jesus está falando, pastora? Ele está falando assim, em algum momento, aquele que segue a palavra, né? Em algum momento esta pessoa não vai, vamos dizer assim, deixa eu ver se eu pego a palavra certa, né? Ela vai confrontar costumes e maneiras erradas. Ela vai mudar. E por isso, muitas vezes, dentro da própria casa, ela vai ser hostilizada por conta dela servir e andar na palavra. Aí entra aquela coisa assim, mas fulano, antigamente você bebia, agora você não bebe mais? Ih, fulano tá chato, né? Mas agora você mudou sua maneira porque o conhecimento da verdade libertou você do vício. Então você tem um outro proceder, mas muitas vezes o familiar dentro da sua casa, você vai aborrecê-lo porque agora você não vive mais naquela conduta que você vivia. Fulano, você vestia essas roupas, era tão bonito assim, assim, assado. Não, mas agora não, porque agora minha conduta é outra. Agora eu sou cristão, cristão é parecido com Cristo. Se eu digo que eu sou cristão, eu tenho obrigação de parecer com Cristo nas minhas ações, na minha maneira de falar, na minha maneira de ser, na minha maneira de se vestir, em todas as maneiras. Senão, que parecido com Cristo eu estou sendo? Então eu volto a repetir, cuidado com a religião, cuidado com a religiosidade. Jesus falou esse discurso que foi duro dentro da sinagoga, foi dentro ali das igrejas, onde tinham muitas pessoas religiosas. E Jesus queria quebrar a religião, porque Jesus, ele é a salvação, ele é o pão da vida, não é religião. Então aí ele diz assim, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs ou alguém, né? E ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E muitas vezes nós aborrecemos a nós mesmos para ser discípulo de Cristo. Como? Matando a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Quantas vezes nós falamos assim, puxa vida, eu queria, né, a carne até grita para fazer algo,
Mas você diz assim, mas eu não sou mais a velha criatura, então eu vou aborrecer a mim mesmo, eu vou aborrecer as minhas próprias vontades, porque eu quero que a vontade de Deus sobressaia em mim, que eu diminua, mas que Cristo cresça em mim verdadeiramente. Não tem como eu falar que eu diminua vivendo as minhas vontades e vivendo as paixões desse mundo e vivendo com a concupiscência, o desejo desenfreado da carne. Não tem como. Muitas pessoas cantam que diminua eu, que Cristo cresça em mim, mas a vida dela não mostra nada disso. Então, você tem que ser exemplo, né? Vamos falar de assunto sério aqui. Ou eu sirvo a Deus ou não sirvo a Deus. Não tem como servir a dois senhores. E aí ele fala aqui, ó, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo este homem, como começou a edificar e não pôde acabar. Aí ele fala outra parábola aqui, ó. Ou qual é o rei que indo à guerra peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de quem vem contra ele contra 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Ué, por que Jesus falou, pastora? Está falando dos discípulos, de negar a si mesmo, de repente ele fala do que vai construir a casa, sentar para ver, do que vai para a guerra. Por que isso? Né? Porque erguer um edifício grandioso é caro, e fazer uma guerra é perigoso. Isso ilustra o custo elevado e o perigo que os discípulos de Jesus devem estar dispostos a enfrentar. Então Jesus estava dizendo que você quer ser meu discípulo mesmo? Então você tem que estar disposto a pagar o preço. Você tem que estar disposto, né, a entrar numa guerra e não voltar para trás. Você tem que estar disposto a correr perigos, né? Porque seguir a Cristo tem o seu preço e tem os seus perigos, né? E aí ele diz mais aqui assim, ó. Aí ele fala aqui, ó. Assim, pois, qualquer de vós, versículo 33, que não renuncia a tudo quanto tem, esse renunciar é não colocar o coração. O seu coração tem que estar em Deus, não nas coisas que Ele te dá. Coração em Deus sempre. Então ele fala aqui, ó. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Ah, é um discurso duro, claro que é, mas é um discurso que traz libertação, é um discurso que leva você para a salvação, que aproxima você de Deus, que aproxima você da santificação. Não é isso que o Senhor Deus ele fala para mim e para você, sede santo porque eu sou santo? Mas aí lá em João 6, muitos dos que estavam nas sinagogas ouviram, eram religiosos, não eram adoradores. E o que aconteceu? Diz aqui no versículo, então, paramos no versículo 61, onde Jesus perguntou para eles, isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos dou são Espírito e vida. Olha a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Tá vendo aqui? E ele fala, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. Coisa séria, né, pastor Israel? Desde o primeiro momento que Jesus estava pregando ali, eles sabiam que muitos não estavam crendo, por isso estavam murmurando no coração, eram religiosos, pessoas que estavam, volto a dizer, mecânicas espiritualmente, acostumadas espiritualmente, né? Não estavam sendo verdadeiros adoradores, servindo a Deus de coração, estavam na religião que outrora ouviram de seus pais, mas a palavra estava chegando para confrontar o coração deles, para que a mentira deles caísse por terra, mas eles não quiseram. E muitos dos discípulos voltaram para trás, pastor. E é aquele tal negócio, né, pastor Yara? Deus, ele vê muito além do rosto. Deus não vê o homem, Deus não vê as pessoas como as pessoas veem. Deus vê o que está no coração, Deus vê exatamente o que está no interior de cada um. E à medida em que Jesus ia dando a palavra para eles, ia passando a direção para eles, Jesus estava olhando para o coração deles, né? Às vezes eles se calavam, achando que ao ficarem calados, eles iriam se passar por bons. Eles não se passavam, porque Jesus via o coração, né? Jesus conhecia o interior de cada um deles. E é assim hoje com todos nós. Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso coração, o desejo de cada um. E aqui diz, pastor Israel, no versículo 65, ó, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim
se por meu Pai lhe não for concedido, porque é Deus que abre o coração para o entendimento. Eu lembro que a Bíblia fala que Deus abriu o coração de Lídia para que ela pudesse receber a palavra de Deus. Então, é Deus que encaminha. E ele fala mais, ó, desde então, muitos, não foram poucos não, pastor Israel, fala aqui, ó, desde então, muitos, não estamos falando dos 12 discípulos não, tinha os 12 e tinha outros muitos discípulos. Então fala, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha que coisa séria. A palavra confrontou, não quiseram aceitar a palavra. Mais ou menos como aquele jovem rico, que quando ele chegou para Jesus, religioso, olha o religioso, ele chegou para Jesus e falou assim, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, conhecendo o coração, falou para ele assim, ó, ele falou assim, ó, qual foi o primeiro mesmo, pastor Israel, agora? Me faltou a memória aqui. Ele falou para aquele jovem rico. Ele falou assim, ama o Senhor teu Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não foi? Ele falou, Senhor, guarda os mandamentos, uma coisa assim. Ele disse para Jesus assim, isso, Senhor, me recorda. O que eu faço para herdar a vida o reino eterna? Dos céus. E Jesus está mostrando isso, né? Através dessa palavra de hoje. E Jesus falou assim, ó, guarde os mandamentos. Isso, e ele respondeu, eu já guardo todos. Aí ele falou, quais? Aí Jesus deu o exemplo de alguns, falou assim, ó, amará o Senhor teu Deus, ao teu próximo, não matarás, não roubarás. Jesus foi dando alguns exemplos. Aí ele falou assim, que já tinha cumprido. Esses aí eu já guardo todos, já desde a minha mocidade. Era isso que eu queria que o senhor falasse, guardar os mandamentos. Foi essa palavra que me fugiu. Então ele falou assim, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele, guarda os mandamentos. Né? Jesus ia mostrar para ele, eu brinco sempre que Jesus aqui com uma pedra matou 2 coelhos, né? Mostrou que ele não guardava os mandamentos coisa nenhuma. Quais são os mandamentos? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não é? Com toda a tua alma e entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Olha só como Jesus com uma pedra matou 2 coelhos aqui, né? Então ele falou, guarda os mandamentos. Ele falou, mas Senhor, os mandamentos eu tenho guardado desde minha juventude. É mesmo? Aí Jesus olhou para ele e falou, então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ah lá, o amar a Deus e o amar ao próximo. Vende tudo que tem e dá aos pobres. E aí o que aquele jovem fez? A Bíblia fala que indignado, ele virou as costas e foi embora do seu caminho. Por quê? Porque era um religioso. O coração dele estava apegado no que ele tinha, ele achava que ele guardava os mandamentos, mas não guardava. Jesus mostrou para ele que ele não guardava os mandamentos, nem amava a Deus acima de toda coisa, porque não se desprendeu dos seus bens, e nem amava o próximo como a ele mesmo, porque não foi capaz de vender e dar ao próximo. Era um mandamento específico que Jesus estava dando para ele naquele momento. Jesus não está pedindo para você vender tudo que você tem e dar ao próximo ou ao pobre, não. Mas pediu para ele naquele momento, para mostrar para ele que ele estava vivendo uma religiosidade e não estava vivendo de acordo com a vontade do Pai que queria. Ele virou as costas, foi indignado, foi embora. Nunca mais se ouviu falar daquele jovem. Poderia estar escrito na palavra, e aquele jovem, recebendo a palavra, confrontado com a palavra, foi e obedeceu a Cristo, vendeu tudo que tinha, se tornou um discípulo, foi usado pelo Espírito Santo, cheio de poder para curar os enfermos, libertar os necessitados, mas não foi isso que aconteceu. Ele virou as costas, foi embora indignado, era apenas mais um religioso que deixou de andar com Jesus. Olha que coisa séria. E aqui voltando então, ele fala assim, ó, porque bem sabia Jesus desde o princípio, paramos no versículo de 66, né? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Ó, Jesus indaga então na sequência, que muitos foram embora, Jesus indagou os 12, vocês também querem ir? E aí Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ah, que coisa linda. Pedro entendeu. Para onde nós vamos? Se o Senhor tem a palavra da vida eterna, a palavra capaz de mudar o nosso interior, a capaz de lavar, a Bíblia fala, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra que é capaz de lavar o nosso interior, mudar o nosso interior, mudar até o nosso caráter. E para que nós venhamos passar a ter um caráter de filhos de Deus. Aí falou, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Olha que coisa séria, hein? Um de vós é um diabo, está escrito aqui, ó. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, olha que coisa séria. Jesus já sabia, Jesus deu a palavra. A palavra, confrontando o coração, ela muda. Quando a gente para ouvir a palavra, ela traz a luz, ela mostra os nossos erros.
E sábia é a pessoa que na luz de Cristo vê os erros e ela toma a decisão de mudar os erros e seguir a Cristo e permanecer com Ele, não voltar atrás, mas permanecer com Ele, andando com Ele. Louvado seja Deus, né?